Podem assentar, quem está em pé, louvado seja o Senhor. E nós vamos aprender hoje o poder da gratidão, o poder de ter um coração grato. Amém? E não podia ser diferente. Lucas 17, 11 a 19. Essa passagem todos nós conhecemos, mas você vai ver alguns detalhes importantes nessa passagem hoje. Amém? Alguns detalhes assim que fazem toda a diferença para nós. Lucas 17, do 11 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Agora olha os detalhes aí. Que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, peça para Deus falar com você. Nós já podemos sentir a presença do Senhor. Nós já podemos sentir a presença do Espírito Santo e que Ele possa te fortalecer agora pela palavra, que é o pão para as nossas vidas. Pai, fala conosco, Senhor, nos ensina nesse culto do Espírito Santo, meu Pai, porque o Teu Espírito Santo está na terra para nos ensinar e nos guiar, meu Pai. Fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Queridos, todos nós conhecemos, né, essa passagem. Eram 10 leprosos. Esses leprosos, vocês viram, né? Eles estavam ali entre Samaria e Galileia. Eles estavam no caminho onde Jesus ia passar. E quando Jesus entra no meio de uma aldeia, então esses 10 leprosos saem ao encontro de Jesus. E só que você vai ver um detalhe que nós raramente percebemos, né? Que eles ficaram de longe. Olha que interessante, né? Todos nós sempre pensávamos, né, ali e lendo, né, que esses leprosos chegaram até Jesus. Não, eles permaneceram de longe. Por quê? Porque naquela época, quem era leproso, ele tinha que ficar afastado da sociedade. Ele tinha um limite, tinha um lugar exclusivo ali para eles ficarem. Eles não podiam ter contato, né, com a sociedade. E esse é um dos ensinos que nós começamos a ver e nos acrescenta também. Por quê? Porque a primeira marca e característica e ocorrência dessa situação é que eles clamaram a Jesus, mesmo longe de Jesus. E isso é interessante, queridos, porque a Bíblia fala assim: os ouvidos de Deus não estão surdos para que não possam ouvir, nem os olhos de Deus estão cegos para não poder ver. Mas os nossos pecados e iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então vocês sabem que a lepra, ela simboliza muito o que é o poder do pecado também na vida de uma pessoa. Porque a lepra, ela começa, né, às vezes com uma pequena pinta, uma pequena marca que vai se expandindo e vai
tomando conta do corpo todo da pessoa e vai, né, deteriorando aquele corpo, né, e começa a desfacelar até a carne daquela pessoa, simbolizando até o poder do pecado. Porque o pecado é assim, ele começa pequeno, parece uma coisa mínima, mas aquilo vai o quê? Acrescentando máculas, contaminações, e vai, quando a pessoa menos espera, ela está tomada, né, por toda aquela contaminação espiritual. E quando nós estamos em pecado, o que disse a palavra? Que o pecado faz separação entre nós e Deus, assim como a lepra. A lepra fazia separação entre as pessoas e a sociedade. Mas o que é o primeiro ensino aqui da Bíblia? Que mesmo à distância, mesmo longe de Jesus, nós podemos o quê? Clamar ao Senhor. Perceba que eles estavam longe por causa da lepra. E muitos, queridos, hoje, por causa do seu pecado, por causa da sua vergonha, por causa de uma queda, por causa de uma sujeira, né? Ele está longe de Deus, mas mesmo longe, a pessoa pode clamar o nome do Senhor. E você vê que eles começaram a gritar, né? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Então, mesmo longe, por causa do pecado, mesmo longe, por causa do desvio, por causa de um erro, por causa de uma sujeira, por causa, né, de uma podridão até na vida da pessoa, a pessoa sempre tem a chance de se voltar para Deus. E ali, perceba só que eles começaram a clamar por Jesus. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Então nós vemos, queridos, que naquele grande dia do Senhor, não haverá o que? Desculpas para o que? Não, a humanidade não ter se achegado a Deus. Porque todos têm acesso ao Senhor, todos têm acesso ao Senhor através do nome de Jesus. E eles começaram a clamar mesmo de longe, mas infelizmente não é isso que ocorre, né, na sociedade, porque a pessoa muitas vezes ela tropeça, ela cai, e aí o que acontece? Ela age como Adão. Como que Adão agiu? Lembra? Ele foi e se escondeu. Então a vergonha prevalece, a tristeza, né, ali que corrói, aquilo que é a culpa, aquilo que é a acusação de Satanás, começa a imperar na mente, na cabeça daquela pessoa, e ela o quê? Ela se afasta e ela silencia para com Deus. Mas aqui nós vimos que mesmo de longe, todo ser humano pode chamar o nome de Jesus. Segundo ensino, você vai ver então que quando eu clamo o nome de Jesus, Jesus vai me dar uma direção. E o segundo ensino é que a obediência libera o milagre. A pessoa cair, a pessoa estar afastada, a pessoa estar contaminada por um mal, estar sendo corroída por um mal, isso é a consequência da humanidade. Mas, a partir do momento que ela clama o nome do Senhor, ela tem que saber que ela vai receber uma direção de Deus. E Deus sempre vai ter o quê? Uma direção para a vida de todo aquele que clamar. Eles começaram a clamar, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, mas agora você vai ver que é a obediência, a ordem de Jesus que libera o milagre. O que Jesus falou? Vão, mostrem-se aos sacerdotes. Então eles recebem agora uma direção para eles não ficarem mais excluídos, afastados, mas para eles irem até o sacerdote. E eles foram crendo, foram no caminho, e naquele percurso o que acontece? Eles receberam a cura. Muitos milagres começam quando você dá o primeiro passo de fé, mesmo que você não veja nada ainda, eles não viram nada, mas eu quero que você entenda, quando você se dispõe a clamar a Jesus, independente da sua situação, você tem que saber, Jesus vai te dar uma ordem de comando, e é na tua obediência a essa direção que você vai alcançar o caminho
do teu milagre. E eles foram andando, eles deram o primeiro passo, e mesmo sem ver nada ainda, eles foram caminhando, e diz a palavra de Deus que eles foram curados. Diz aí o versículo 14, né? Jesus dá a ordem, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. É a direção. Jesus sempre tem uma direção para as nossas vidas. E diz o quê? Aconteceu que indo eles foram purificados. E sempre acontecerá algo quando nós nos submetemos à palavra do Senhor Jesus. Sempre acontecerá algo que é algo inaudito, algo que realmente é inexplicável, algo que nós não imaginamos, mas quando nós obedecemos a palavra de Jesus, sempre acontecerá algo na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Terceiro lugar, você vai ver que a gratidão é o que separa você da multidão. 10 queridos foram curados, mas só um voltou. Então, perceba, todos são iguais. Aos olhos do Senhor, todo que clama o nome dele é igual. O Senhor não faz distinção de pessoas. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, é o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que clamar o Senhor é poderoso para ouvir, é misericordioso para com as pessoas que o buscam. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, todo que buscar ao Senhor de coração e em verdade, vai encontrá-lo. Mas a diferença é feita naquele que tem um coração grato. E é isso que eu e você precisamos entender. Receber algo de Deus é comum, mas agradecer é algo raro. Quem tem o coração grato é uma pessoa que vai se destacar aos olhos do Senhor. Então, o que fez diferença ali, queridos, não era a lepra de um que era maior do que a outra, não. O que fez a diferença entre os leprosos foi a gratidão, o coração grato diante de Deus. E hoje nós vivemos a mesma situação. Por quê? Porque todos nós, espiritualmente falando, somos e fomos esses leprosos. Todos nós fomos contaminados pelo pecado, todos nós fomos corroídos pelo pecado, porque a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos nós fomos afastados do Senhor, mas o que fará diferença não é só todos que clamarem o nome do Senhor, mas aquele que tem o coração grato. O coração grato, ele vai te conduzir realmente a ser alguém diferenciado aos olhos de Deus. Por quê? Porque você verá na Bíblia inteira muitos momentos em que as pessoas buscam a bênção, mas não entendem que a bênção sem o abençoador não vale nada. Enquanto muitos se contentam simplesmente com a bênção, você vai ver que há um remanescente, que é um grupo, que há um povo que não se contenta simplesmente com a bênção, mas entendem que o abençoador é maior do que qualquer coisa que a pessoa possa ter nesse mundo. E é isso que faz a diferença. Nós vimos sobre Jó, que ele é um homem que tinha alcançado toda a bênção dessa terra, riqueza, família, bênção financeira, física, mas quando ele perdeu tudo, ele não queria perder a maior dádiva que ele tinha, que era o Senhor na vida dele. E hoje o que nós vemos, né? A sociedade, o que acontece? A sociedade, quando ela busca Deus por causa de ter riqueza, ou a pessoa que busca Deus por causa de uma cura, ou a pessoa que busca Deus por causa, né, de uma bênção familiar simplesmente, aí assim que consegue aquela bênção, a pessoa já se contenta, e ela, o que ela faz? Ela despreza a presença de Deus, ela despreza as coisas de Deus, ela despreza a casa de Deus, ela, como diz a Bíblia no livro de Hebreus, ela
pisa no sangue de Jesus até. Por quê? Porque para ela alcançar uma bênção é tudo. Só que tudo nesse mundo passa. O mundo passa, os prazeres deste mundo passam, mas aquele que fizer a vontade de Deus, este permanecerá para sempre. Então, o que nós podemos alcançar desse mundo é nada, diante da maior riqueza, que é a presença do Senhor na nossa vida. Mas só alcança essa grandiosidade quem? Quem tem esse coração grato. Por quê? Porque todos receberam a bênção e seguiram. E você vai ver um detalhe interessante já já. Mas aquele homem não, ele tinha um coração grato. E ele foi até a Jesus. Então eu quero te dizer hoje que você seja diferenciado aos olhos do teu Pai. Só de você estar aqui, só de você estar ouvindo a palavra, é porque você busca agradar o coração de Deus. Você busca prestar um culto ao Senhor. Só de você estar buscando a face dele, independente se está bem ou mal, é porque você o quê? Quer a presença. Isso te diferencia e que nós possamos ser diferenciados aos olhos do Senhor diante de toda a multidão da terra. Que Deus possa olhar para o teu coração. Como diz a Bíblia, né? Quem tem o coração puro, verá Deus. Porque se você tem um coração puro, que você quer Deus acima de tudo na tua vida, todas as coisas te serão acrescentadas pela presença de Deus em nome de Jesus. Não é o que diz a palavra? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus possa olhar no nosso coração e olhar para nós e saber e ver, quer tenha, quer não tenha, quer possua, quer não possua, ela quer me agradar, ele quer me servir, ele quer estar diante da minha face e haverá recompensa em nome de Jesus. Amém? Perceba o terceiro ensino dessa palavra, que diz aí a palavra do Senhor, a gratidão, ela te leva à presença de Jesus. Queridos, o ingrato, o máximo que ele consegue chegar é diante de sacerdotes. Por isso que os sacerdotes, eles vão lidar, sim, né, com 90% de situações de ingratidão. O que aconteceu? Aqueles homens, os 9, eles seguiram o caminho e eles foram até o sacerdote, como Jesus tinha dito. Mas aquele que tinha o coração grato, ele voltou-se para Jesus. Ele caiu aos pés de Jesus e o adorou. Olha que maravilha esse momento. Ele volta dando glória a Deus. Olha o versículo 15 que diz, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Amém? Então perceba, queridos, que maravilha, que tremendo. Então aquele que tem o coração grato, ele alcança a presença. Ele alcança, é ao próprio Cristo, a presença de Cristo. Lembra antes, os leprosos estavam longe de Jesus gritando, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, mas esse homem não queria só a bênção de Jesus, ele queria a proximidade de Jesus. E agora, queridos, que ele era um homem curado, que ele era um homem purificado, ele quer aquilo que é o seu maior anseio, eu quero é me aproximar de Jesus. Todos os outros puderam ir e foram até um sacerdote e ali seguiram suas vidas. Então, o fato, né, de um coração ingrato, o máximo que ele consegue, ele pode ir à igreja, ele pode ir diante do sacerdote, ele pode ir diante do pastor, ele pode ir diante do presbítero, não muda nada, isso ele consegue, isso você vai ver ao monte, mas aquele que tem o coração grato é aquele que vai chegar à presença, é aquele que vai se aproximar de Cristo, é aquele que vai dar glória a Deus, é aquele que vai cair prostrado aos pés de Jesus e verdadeiramente vai honrar a presença
do Todo-Poderoso na vida em nome de Jesus. E eu quero te declarar hoje, o milagre é bom, mas a presença é melhor. Não troque o doador pelo presente. O que importa é eu poder me aproximar de Jesus. Eu quero ter Jesus na minha vida. Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Nós passamos na casa da Lourdes, da diaconisa, né? E o filho dela sofreu, um homem veio com um carro, jogou o carro em cima do filho dela, agora de novo. E a moto do filho dela só não foi estraçalhada, e ele junto, porque quebrou a homocinética do carro, quebrou algo que impediu e travou o carro na hora. Imagina, ele estava com um capacete, o capacete prendeu de tal forma aqui que não permitiu que a cabeça dele fosse o quê? Atingida. E diante daquele acidente tão terrível, agora que era algo realmente mortal contra ele, o que aconteceu? Para a glória de Deus, ele já voltou para casa, está em casa, foi cirurgiado sim da perna, pôs pinos nas pernas, mas até o policial, quando ela chegou lá no hospital, falou, olha, a senhora tem que agradecer muito, porque era para o seu filho estar morto. Olha o que ocorre, queridos, nesse mundo, e você poder entender o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que confia nele, daquele que clama por ele, de dia e de noite pela família, e clama e reconhece o poder da oração e valoriza não o que é passageiro, porque tudo desse mundo é passageiro, mas valoriza o que é eterno, valoriza cada oração que recebe, valoriza cada mensagem que recebe, porque, queridos, o mundo despreza as coisas espirituais, para o mundo as coisas espirituais não valem nada, né? A oração, não preciso de oração, ir na igreja, eu não preciso de ir na igreja, mas querido, mas para quem ama o Senhor, tudo que o aproxima da presença de Deus é motivo de quebrantamento, de dar glória a Deus, e Deus honra a fé, e o filho dela viveu um milagre sobrenatural para a honra e a glória do Senhor Jesus. Sabe o que acontece? O coração grato, ele o quê? Ele vive a presença de Deus na sua vida. Ele alcança a presença de Deus na sua vida. Então não troque o doador da vida por um presente, por uma dádiva, por um benefício. O ingrato pode, no máximo, chegar até o sacerdote, mas para alcançar a salvação e o coração purificado, você precisa ser grato. O que aconteceu aqui com esse homem? Ele alcançou a cura por inteiro. Ele alcançou a salvação da sua alma. Olha só o que diz o versículo 19. Todos receberam a cura e talvez até ficaram diante do sacerdote. Olha que interessante. Né? Não é porque a pessoa está diante do sacerdote que ela está salva. Não é porque a pessoa recebeu um benefício que ele está salvo. Se ele o quê? Não se render à presença de Jesus, não se render à misericórdia de Jesus, não reconhecer, nós precisamos reconhecer. E esse homem, o que acontece? Ele foi o único. Olha que interessante, até o próprio Jesus falou, né? Para 10 ele disse, olha, vocês estão curados. Mas para este que voltou, ele disse, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Qual fé? A fé de saber que é no Senhor Jesus que é a fonte de toda bênção, de toda glória. Lembra que ele voltou dando glória a Deus? Lembra que ele voltou dando glórias ao Senhor? Então, ele reconheceu que é no Senhor Jesus que está a fonte da salvação. Então, receba esse aprendizado hoje. Existe cura física, mas é no Senhor que também está a nossa salvação. A fé, ela não só te cura, mas ela pode te salvar por inteiro. Aqueles 10 homens receberam a cura física, mas só um alcançou
a salvação da sua alma. E disse: Jesus, levanta, vai, a tua fé te salvou. E a nossa fé pode nos salvar. A nossa fé no Filho de Deus. A nossa fé de querer estar próximo do Senhor. Sim, de nos esforçarmos por buscar sua face. Sim, de buscarmos com paciência no Senhor. Sim, como ele disse, buscar-me-eis, me achareis. De buscarmos a sua presença e querermos e fazermos questão da sua presença e orarmos por sua presença. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda também na sua vida. Não espere que todos sejam gratos. Jesus curou 10 e 9 se esqueceram. Guarda isso. Isso, querido, é com o próprio Jesus, perfeito, maravilhoso. Imagina com você e comigo que somos o quê? Falhos, né? 10 foram curados, 9 se esqueceram. Sabe o que aqui está nos ensinando? Para você fazer o bem, sem depender da gratidão dos outros. Faça o bem, faça aquilo que é o melhor, não esperando nada, não esperando reconhecimento. Porque se 90% ali, né, rejeitam, não reconhecem, um pode reconhecer, um será grato, um terá o coração grato. Então a sua parte qual que é? É sempre o que diz aquele provérbio lá fora? Cada um dá o que tem. Então sempre tenha para dar. Dê a misericórdia, dê o amor, dê a palavra de fé, dê a palavra de esperança, dê sem esperar, porque sabe o que acontece? O Senhor é o que reconhece o teu coração e Ele é o que há de galardoar a tua vida. Lembra o que a palavra de Deus diz, né? Que a tua mão direita não veja o que a tua esquerda dá, né? Porque até por isso. Por quê? Porque o teu galardão virá do Senhor, porque o Senhor conhece, o Senhor vê. Então, não deixe corações ingratos paralisarem a tua fé, a tua bondade, a tua generosidade. Você vai ver que o próprio Jesus, ele ficou indignado. Olha o versículo 17. Ele ficou indignado. Lógico, mexe, né? Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus? Olha só. Até o próprio Jesus se indignou diante o quê? Da ingratidão. E o Senhor se indigna. Mas por isso, entenda, quem tem o coração grato, também é o quê? Destacado diante do Senhor. Quem tem o coração grato, também se destaca. Pense isso todas as vezes. Todas as vezes. Se aproxime de Deus com esse coração grato. Por quê? Porque são raros. É 10%. Pensa assim. E que eu e você possamos ser esses 10% que se aproximam do Senhor todo dia e falar, Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Senhor, eu te agradeço por isso, eu te agradeço por aquilo. Sim, sempre haverá problemas, sempre haverá dificuldades, queridos, sempre. Sempre, cada um tem uma luta diversificada e uma área a combater e a vencer, mas sempre haverá um motivo para você se aproximar de Jesus e dar glória a Deus. Sempre haverá um motivo para você dar glória a Deus e você se prostrar com o rosto em terra aos pés de Jesus. Então, querido, não perca o hábito de se ajoelhar ao Senhor, de se prostrar diante do teu Deus. Não perca o hábito de glorificar o nome do Senhor, de adorar o nome do Senhor, de agradecer por cada benefício que o Senhor te dá. Eu lembro quando a diaconisa Lourdes me ligou, falando, olha, eu fui chamada no hospital, um acidente com meu filho. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, não deixe esse menino morrer, meu Pai. Isso era umas 10 da noite. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Senhor, tenha misericórdia. Eu só conseguia falar isso também. E ela estava lá sozinha. O menino dela tinha sido levado para a cirurgia. E ela nem notícia mais nenhuma tinha nada dele. Estava dando 10, estava dando 11, estava dando 12.
E ela falando, não tem ninguém nem para me dar um parecer aqui. Porque realmente a cirurgia foi bem detalhada, ossos, né? Osso da perna, aquilo que ocorre geralmente com motociclista mesmo, né? E no entanto, queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a perna do menino está com um pino lá, mas a cabeça dele está ótima, nós passamos até lá hoje, não houve um arranhão, e hoje até ele foi na rua andar um pouco para tomar um ar, para respirar, para esticar o corpo. Dê glória a Deus. Sempre consiga ver o que Deus pôde fazer ao teu favor. Senhor, meu Deus, meu filho está vivo. Meu Deus, eu estou vivo. Senhor, o Senhor me deu vida. Senhor, o Senhor está me dando, meu Pai, oportunidade. E que o Senhor possa te dar oportunidades cada vez maiores, milagres cada vez maiores, e que nós possamos sim estar perto de Jesus, sempre para recebermos todo o bem do Senhor para nós, nossa casa, nossa vida, nossa família, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Amém? Então, faça questão, né? Faça esse desafio para você mesmo e diga, Senhor, eu quero ser esse um aí, né? Quantos milhões tem no seu bairro? Quantos será que são os que vão falar com Jesus todo dia, Senhor, obrigada? Né? Vai ser ali 10% que você esteja ali na voz daqueles 10%, agradecendo, glorificando, reconhecendo e entregando ao Senhor a tua adoração. E eu declaro em nome de Jesus, hoje, sobre você essa palavra. Levanta-te e vai, a tua fé te salva em nome de Jesus. Toda vez que nós buscamos a presença do nosso Senhor, toda vez que nós buscamos estar mais pertinho dele, nós somos acrescentados, queridos. Toda vez que você ergue a tua adoração a Deus, todas as vezes que você se rende aos pés de Jesus, você está sendo beneficiado, porque a palavra de Deus diz que ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Esse versículo é muito forte. Ele é galardoador dos que o buscam. Então a verdade é, queridos, embora as pessoas achem que não precisam buscar, que não precisa, não, eu amo ele, ele me ama, e está tudo certo, está tudo bem, não. É muito claro, ele galardoa sim quem busca ele. Quem tem pai, quem tem mãe, vivo ainda, ou quem já teve uma boa mãe ou um bom pai, você sabe. Toda vez que você ia lá visitar sua mãe, lá você ia visitar seu pai, no mínimo você saía com um potinho de docinho, você saía com uma guloseima. Por quê? Porque o pai, a mãe, né, que tem um coração que é um verdadeiro pai, ele vai te presentear. O meu filho veio me visitar, meu filho veio me ver, meu filho está fazendo a questão da minha presença. E eu quero te dizer, quanto mais o Senhor, todos os que o buscam o encontrarão. E todos que o buscam saem recompensados. Você pode vir à casa de Deus, você pensar que você vai sair da mesma maneira que você entrou, nunca acontecerá isso. Você está recebendo um pão e esse pão está na tua alma. E na hora da tua adversidade, é essa palavra que vai subir ao teu coração. É esse pão que vai ser tua força, que vai ser teu alimento, que vai ser realmente a tua estrutura. O médico falou para Lourdes, né, para a diaconisa, a senhora tem algum problema de saúde? Aí ela olhou para ele, ela falou, não, graças a Deus não. Porque ele não poderia nem contar, né? Tudo que foi, que ela não ia ter estrutura para acontecer. Mas ela tem uma estrutura espiritual tão forte. Ela falou, se eu tivesse tudo que eu já passei, eu não teria suportado. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, você vai ter uma estrutura inabalável, de forma que o Senhor te dê uma força interior, uma força única, uma salvação única, um poder, uma graça única, que nenhum mal possa te derrubar, te destruir
e ter poder sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida essa palavra. A tua fé te salva. A tua fé te torna forte. A tua fé te acrescenta. A tua fé te conduz a grandezas sobrenaturais da parte de Deus. É o que eu declaro. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te faz forte, te reanima, te habilita, te cura e te dá paz. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar e nós vamos orar agora. E você, como um bom filho, você vai falar com o Senhor. Como um bom filho, você vai agradecer ao Senhor. Se aproxima de Deus agora. Com a tua oração, com a tua glorificação, com a prostração do teu coração, porque se prostrar vai muito além do que se lançar por terra. É o teu coração rendido a Deus. Ah, Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui para buscar mais e mais a Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está em todo lugar, meu Pai. Nós sabemos, Pai eterno. Mas, Senhor amado, nós queremos estar, meu Pai eterno, na Tua casa, Senhor amado, nos alimentando da Tua palavra e recebendo força e declarando nossa adoração e declarando, meu Pai, a nossa fé. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, honra, meu Pai, os que te buscam, Senhor. Acrescenta, meu Pai eterno, bênçãos sem medidas. Derrama, meu Pai, da tua cura, Senhor, sobre este que agora, Senhor, prostra, rende o coração diante de ti, Senhor. Este, meu Pai, que agora, na sua casa mesmo, se rende ao Senhor, se aproxima de ti, Senhor. Grato por estar vivo. Grato, meu Pai eterno, por poder, meu Pai, alcançar a Tua misericórdia, por ter acesso à Tua compaixão. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, nós te rendemos glória, nós te rendemos louvor, nós te rendemos adoração, que nós possamos fazer parte desse 1%, meu Pai, que nós possamos fazer parte desse 1%, meu Pai, que te glorifica, desses 10% que te exaltam, desses 10%, meu Pai, que te dão a glória devida, meu Pai, que honram mais a tua presença do que as coisas desse mundo, Senhor, que passarão, que, meu Pai, que sabem a importância, meu Pai, de ter a ti, de ter a tua compaixão. Eu abençoo cada vida neste lugar e eu declaro a tua cura, o teu milagre, a tua prosperidade, a tua paz. Ah, Senhor, acrescenta na vida dessa pessoa. Assim, meu Pai, como uma mãe, Senhor amado, porque tu disseste que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor não se esquece. Mas assim, meu Pai, como uma mãe, Senhor, ela, meu Deus, gratifica o filho que a respeita, que a ama, que se aproxima. Ah, meu Pai eterno, em nome de Jesus, essa pessoa que te busca, Senhor, que possa, meu Pai, receber de ti a resposta, o milagre, a cura, o impossível, a mudança de sorte. Em nome de Jesus, quebra cadeias hoje, Senhor. Remove doenças, enfermidades mortais, sentenças, quebra, Senhor. Muda, Senhor, o cativeiro. Restaura a vida espiritual, emocional, financeira. Em nome de Jesus, a nossa fé nos salva. A nossa fé que é o Senhor, que é o dono da nossa vida. A nossa fé, Senhor, que o Senhor é a mais importante do que tudo na nossa vida, e nós te damos glória e louvor. Enche as mãos de cada pessoa, Senhor, que aonde chegar essa palavra, enche as mãos, enche o coração, enche de toda sorte de bênçãos, meu Pai, e que essa pessoa possa seguir seus dias, meu Pai, glorificando, exaltando o teu poderoso nome. Eu abençoo a todos, declaro o poder
o poder de um coração grato, o poder do coração grato, meu Pai, esteja nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, e todo espírito de ingratidão, todo espírito, meu Pai eterno, meu Deus amado, meu Deus de frieza, apatia, Senhor, seja quebrado da nossa vida, Senhor, e que nós possamos ter esse coração grato. Grato porque o Senhor é Deus, grato porque o Senhor é bom, e nós te rendemos glória e louvor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Que você possa voltar para casa, glorificando a Jesus, adorando o nome do Senhor e dando glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Eu peço, por favor, querido, que você pegue na sua cadeira esse envelope. Nós vamos estar consagrando a nossa vida financeira ao Senhor. Entregue uma oferta ao Senhor, entregue o seu dízimo ao Senhor. Você que vai entregar via QR Code ou via Pix, o nosso Pix é 44 162 660 1000 ao contrário 44. Né? O grupo ministerial da igreja tem buscado de todas as formas abençoar o corpo, através de orações diárias, através de mensagens diárias. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a obra de Deus. E eu sei que enquanto você honra a casa de Deus, nós mantemos a casa de Deus aberta, mantemos os compromissos abertos, Deus nos honrará, Deus te honrará, Deus multiplicará na tua vida em nome de Jesus. Amém? Erga ao alto sua mão. Senhor, eu abençoo cada servo teu. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos acrescentado, tem nos dado, Senhor, do teu favor. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos o pão de cada dia, meu Pai. Abençoa cada filho teu, cada filha tua, derrama prosperidade, riqueza, Senhor. Salva, Senhor, salva do endividamento, salva da escassez, salva da miséria, meu Pai. Salva, meu Pai eterno, da dependência de outras pessoas, Senhor. Salva, meu Pai eterno, meu Deus amado, dê independência para o teu povo, dê independência financeira, que eles venham, meu Pai, a emprestar, Senhor amado, mas não pedir emprestado, meu Pai, que eles venham a prosperar a 100 por 1, meu Pai, e tenham fartura, abundância. Eu oro, meu Pai, por prosperidade, riqueza e bênçãos sobre cada vida e família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, nós cremos no poder do Senhor. Graças a Deus. Queridos, quinta-feira nós temos o culto com o Bispo Daniel, culto de libertação, culto de vitória, e nós estaremos debaixo desta palavra. Amém? Nós ainda temos bolacha Nikito, que é 5 bolachas de morango por R$5. Amém? Essa bolacha Nikito, que eu pensei que era baratinho, mas no fim não é não. Eu vi a R$3,50, num lugar barato. Cada uma, hein? E nós estamos vendendo 1 por 1 aí. Uma bênção, amém? E bolacha Piraquê, 3 por 5 também. Você pode estar adquirindo, amém? Nós ainda temos alguns poucos pastéis de carne. Acho que é uns 5 ou 6. Quem quiser levar, adquirir, levar e fritar em casa, está custando só R$10. Amém? É 21 centímetros de pastel, muito bom. Amém? Glória a Deus. Erga a tua mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha prazer em você. Que o Senhor se alegre com a sua adoração, com a sua exaltação, com o teu louvor. Que você tenha um coração grato e saiba ver Deus em todas as áreas da tua vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vá em paz debaixo desta palavra. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Um beijo. Vamos com Jesus, queridos.